Boa noite, paz do Senhor, meus queridos. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade especial de estarmos mais uma vez. Obrigado ao Alisson, a Elisandra, pela confiança, a todos os demais colegas meus pastores auxiliares aqui, que Deus possa abençoá-los ricamente. Obrigado. E eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra para nós esta noite aqui. Amém? Para isso, por favor, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4 de João, um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, que tem a história da mulher samaritana. Uma das histórias que mais impacta a nossa vida. A palavra de Deus é renovada diariamente. Todos os dias, se lermos este capítulo, nós extraímos lições práticas, assim, extraordinárias. Mas eu não quero focar a história da mulher samaritana, e sim o que acontece com o nosso Jesus após este momento tão maravilhoso que tem na Bíblia. Então é João 4, do 43 ao 54, o final do capítulo. Amém, queridos? Essa Bíblia tem uma tradução diferente. Eu estou sem a minha tradução mais tradicional, mas vamos lá. Passados 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria pátria. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia, fez. Amém. Muito bonito, né? Mas havia uma festa anual e Jesus participava desta festa, realizando milagres, prodígios, mas era em Jerusalém, a terra do templo destruído por Herodes, centro da adoração a Deus e o local da promessa de que a glória da última casa seria maior do que a da primeira. Estes irmãos menosprezaram a presença de Jesus ali. Eu amo quando Isaías 65 diz assim: eu fui achado por quem não me buscava. Então, os judeus, eles não deram a atenção que o Senhor Jesus merecia diante do milagre do nascimento virginal e não valorizaram os grandes milagres que Jesus fez entre eles. Isto não inibiu
não desmotivou o mestre e nem tirou dele o foco, que era garantir a nossa vida eterna através do sangue na cruz do Calvário, o projeto maior de Deus para a nossa vida. Jesus foi adiante. Rejeição não é fácil de lidar com ela, e ela pode acarretar consequências na vida de uma pessoa. O exemplo aqui que nós temos é que o nosso Jesus experimentou, passou por isso também. Mas ele não permitiu que este sentimento atrapalhasse o seu projeto, que era salvar a humanidade. O Senhor não permitiu que isto descesse ao coração. Era também profético, porque se nós olharmos Isaías 53, nós vamos ver Isaías descrevendo 700 anos antes de Jesus vir, o seu nascimento, a rejeição que haveria com o seu nascimento, a sua morte, morte de cruz, a ressurreição, a ascensão ao céu e a promessa de retornar para conosco dividir o que ele conquistou aqui. Então, a primeira palavra para nós hoje é que as rejeições que sofrermos na nossa jornada não pode desviar o nosso foco. Você não pode mudar planos, deixar de acreditar que vai atingir certas metas, porque um ou dois ou muitos te rejeitaram. Outra coisa interessante aqui também, Jesus fala sobre a pátria, aí eu posso falar também sobre a família. Os mais próximos, de quem ele esperava apoio, de quem ele esperava uma palavra de carinho, de quem ele esperava que o nome do Senhor fosse glorificado por ver o que ele fazia, foram os que não deram atenção a ele. Então você vê que foi uma rejeição das fortes, como eu poderia dizer aqui. Mas eu volto a repetir, isto não inibiu, não coibiu e não fez com que Jesus desistisse do que ele tinha acordado com o Senhor, porque João 1 diz que já o verbo era Deus, eles estavam juntos, tudo foi muito bem planejado desde o dia da queda de Eva e de Adão, já idealizaram o plano da redenção. E este plano chegaria ao fim, chegou ao fim, e nós somos resultados deste plano. A primeira palavra que Deus tem para nós esta noite: não permita que rejeições, inclusive dos mais próximos a ti, desvie o seu foco, te faça desesperar, deixar de acreditar na promessa. Jesus também sofreu isso. É tão básico, tão simples, mas é tão real e tão diário, tão presente no nosso dia a dia. Como eu disse, não intimidou Jesus. Não querem receber vitória? Quem me dera ter a oportunidade de estar pessoalmente com Jesus. Eu sei que nós estaremos e seremos servidos por Ele. Mas quem nos dera termos Jesus hoje aqui de forma presencial conosco? Seria mais do que um privilégio. Ele está conosco, não enxergamos, mas Ele está. Agora, já pensou se nós pudéssemos vê-lo? Mas há um hino na harpa que diz: face a face, espero vê-lo no além do céu de luz. Face a face, em plena glória, hei de ver o meu Jesus. A nossa maior esperança é esta, senão não haveria motivações para estarmos reunidos esta noite. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Não haveria motivações para estarmos reunidos aqui esta noite. Você está de verde, aqui, minha querida, de blazer verde, como se fosse um aparelho bem pontiagudo. Ele vem nesta região aqui da senhora. Ele vem e ele é colocado, fura tudo e entra dentro da cabeça da irmã. Não sai sangue mesmo, porque eu não teria preparo emocional para tal. São só as formas de expressão do Espírito.
tu tens sido alcançada por Deus com alguns livramentos, e são intensos e fortes, na irrigação sanguínea, nas veias que trazem esta irrigação sanguínea. Algumas delas estão um pouquinho teimosinhas e elas estão com tendência a comprimir ou até entupir, e Deus não assusta ninguém. Pontadas repentinas, até com a sensação assim, um baque, como se fosse uma tontura. O óculos parece que não fazendo a refração que foi tirada pelo oftalmologista, e às vezes algum mal-estar até nas mãos e nos braços, como se fossem cãibras, coisas desse tipo. Deus está curando a irmã esta noite aqui. O Senhor ordena que principalmente uma veia principal aqui, eu não sou médico, não sei os nomes, ele poderia dizer, mas talvez até confundiria minha cabeça. Ele está fazendo um milagre de cura. Estes sintomas não vão vir mais. Até a elasticidade e viscosidade das veias irrigatórias sanguíneas da cabeça da senhora hoje normalizam, e o nome do nosso Deus será exaltado no negócio. Louvado e glorificado seja o Senhor Jeová. Aleluia. Aqui, meu querido, elegância ali, olha, na penúltima fileira de cadeiras, isto. Deus me mostra como se viesse um facho de luz em toda a região esquerda do irmão, em toda a parte esquerda do irmão. Desde esta região aqui assim, passa por todo o físico do irmão, vai em todo o físico, até os pés. O Senhor ministra no meu coração que está fazendo um milagre no teu coração esta noite. Um milagre de saúde no teu coração esta noite aqui. Ele queria te pregar uma peça. Ele está comprometido nos batimentos, ele está comprometido na oxigenação, ele não está oxigenando, tecnicamente eu não saberia dizer, oxigenando, tirando o que não é, depurando corretamente até esta veia aqui assim, não está depurando corretamente o sangue que ele precisava depurar, fazer junto com o rim o trabalho. Ele estava comprometido e, pasme, um pouquinho mais grosso do que deveria. Por isso, dores no peito, pontadas às vezes nas costas, mas a mão do nosso Deus chegou num processo de cura, restaurou o irmão, e não haverá mais estes sintomas com sensações até de repuxos, porque a mão do Senhor Jeová operou um milagre. Então eu te digo, e Deus não assusta ninguém, ser curado no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Jesus sofreu rejeição. Jesus sofreu rejeição. Mas ele não se deixou levar por estas rejeições. E prosseguiu. Não quiseram ouvi-lo, como eu estava dizendo. Quem nos dera Jesus está aqui. Ia ser uma briga para chegar perto dele. Para vencer a Elisandra ia ser difícil, né? Eu acho que ela ia pular aqui, com todo respeito à pastora. Não é? Ia ser um problema grave se Jesus estivesse aqui. Ele estava presente, não quiseram ouvi-lo, não deram valor aos milagres. Viveriam depois talvez um arrependimento. Mas Jesus ergueu a cabeça e prosseguiu a viagem. Agora então, como acabamos de ler, ele vai novamente a Caná da Galileia, um local com uma marca. O primeiro grande milagre de Jesus foi num casamento. Olha aí a importância da família, né? Da célula máter da sociedade. Onde ele transformou a água em vinho. Ele transformou a água em vinho, pastor. Tem novidade do céu para a tua história, e é no sentido espiritual da palavra. Eu vou descontrair, com todo respeito ao pastor. Coloque as barbas de molho. Entre debaixo da proteção do Altíssimo, no aspecto preventivo da oração, da preparação. Pegue o escudo da fé, calce
o sapato do Evangelho, porque Deus tem uma novidade espiritual para a tua história. Uma novidade espiritual no sentido de responsabilidade. Coisas novas estão para acontecer e é onde tu estás. Estás servindo ao Senhor aqui, não estou encomendando nada, o sangue de Jesus sobre nós. E ninguém tira o lugar de ninguém na igreja. Que isso fique bem claro. Tem coisa nova para vocês. Mas coloque as barbas de molho, como a gente brinca. Preparem-se no jejum e na oração, porque é guerra com vitória e conquista, onde o Senhor será exaltado nisso. A irmã está com a aparência de saudável, com todo respeito à senhora, pastora. A aparência de saudável, mas é só a aparência de saudável. O Senhor me diz que é o seu neurologista hoje, hepatologista, um médico que cuida do fígado. O fígado da pastora estava querendo criar uma gordurinha, e num espaço assim, uma gordurinha enrijecida. Então algumas coisas têm feito mal quando a irmã se alimenta, e a irmã é extremamente observadora e regrada na alimentação, mas está fazendo mal. Há também disfunções de ordem intestinal por conta deste mal. E a boca parece que está seca e amarga com constância. Mas o Senhor chegou como hepatologista. E Ele anda, canta e dá graça. Num toque anda, canta. Num toque do céu, Ele dissolve esta gordura e esta bolinha. Não era um câncer. Também se fosse, Ele cura com a maior facilidade. Mas não era. Não era. Era alguma coisa que comprometia a digestão, a condição hepática volta ao normal, as funções gastrointestinais também. E os nervos da pastora também predispostos a enrijecerem, como se fosse um reumatismo, e dores no corpo. E eu me dirijo a alguém que tem preparo físico, mas que sente dores no corpo. E as 2 últimas semanas isto foi um pouco mais acentuado. Mas o Senhor chegou aqui, o Jeová Rafá, que cura. E Ele te cura hoje, para que junto com o teu companheiro de braço dado, vocês façam uma grande obra que vai envolver inclusive a cidade. E o nome do Senhor será exaltado nesse negócio aí. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Ô elegância, ali olha, de barba ali de... Um dia eu vou vir aqui elegante ainda, sem barriga. Não é? Ainda bem que o Alisson me conhece há 30 anos, denunciei a minha idade e a dele. Mas eu vou chegar aqui ainda sem barriga. O Saulo vai me ajudar também, né? Vai me passar uns exercícios. Eu descontraí. Só Deus sabe o nervoso que me dá, mas vamos lá. E uma coisa, sabe, irmãos? Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. O grande aqui é o Senhor. O grande que está operando aqui é o Senhor. Eu não passo de um mero instrumento quando poderia ser qualquer um. Glória seja dada ao nome do Senhor Jeová por isso. Mas, meu querido, primeiro, o Senhor também me mostra como se nesta região aqui sua houvesse um toque. A mão do Senhor é colocada nesta região aqui nas costas e a outra mão nesta região, como se eu pedisse para o pastor Murilo ir aí e uma mão colocasse aqui e a outra colocasse aqui, e é dado um toque. A mão de Deus me diz que faz um movimento de saúde nas tuas vias respiratórias esta noite aqui, envolvendo a condição pulmonar. Ele não estava trabalhando do jeito que deveria, mas a partir de agora ele vai voltar a trabalhar com um tanto de ar suficiente para mandar para o coração e as coisas se normalizarem. Boa parte desta situação aí, ela está ladeada com o sistema nervoso do irmão abalado. Ele é pastor? Eu já ia profetizar. O irmão é pastor? Não. Eu já ia dizer pastor. Eu estou brincando, mas isso pode acontecer amanhã também. Parte do sistema nervoso abalado, porque atravessa-se uma turbulência, e uma turbulência de
traições, arrastões assim. Colocam o pé para tentar fazê-lo cair. Deus não tem permitido, mas alguns prejuízos têm chegado, algumas decepções, afetando a tua saúde, às vezes comprometendo a fé, não está desviado e nem dizendo que vai, mas compromete a fé. Parece que a justiça de Deus fica um pouco mais distante do que ela é ministrada aqui. A mão de Deus chegou com cura, normalizando a condição emocional, a condição pulmonar, e o Senhor manda eu te dizer que Ele é o que ressarce, Ele é o que cria onde não tem. Não estás enxergando portas pequenas que o Senhor vai abrir, e estas portas pequenas, visivelmente falando, quando abertas por dentro, elas são enormes portas com oportunidades, novas coisas. O irmão vai precisar até arrumar pessoas para te ajudar, dividir com algumas pessoas dentro da mesma área para dar conta do que Deus vai permitir que faças. Isto haverá um processo de ressarcimento. Outubro tem tempo de sinal, e o nome do nosso Deus exaltado e glorificado nesse negócio aí. Amém. Aleluia. Mantenha-se em paz, porque não vais perder ninguém da tua família para o mundo. Mantenham-se em paz, porque o Senhor não vai permitir que ninguém da sua família se perca. Se há, o Senhor está buscando. Se um comprometimento tem havido, a mão de Deus está interferindo hoje, e haverá um grande movimento de salvação, de libertação, e o nome do Senhor exaltado nisso. Aleluia. Canta e dá graça. Jesus, bola para frente. Vamos lá. Caná da Galileia, uma cidade que tinha sido alcançada por ele, privilegiada, de vê-lo realizar o primeiro milagre, que foi a água transformada em vinho no casamento. Como não quiseram em Jerusalém valorizar os milagres, Jesus vinha de um período intenso de realizações de milagre. Jesus tinha acabado de quebrar o protocolo. 2 dias anteriores a isso, Jesus tinha acabado de quebrar o protocolo da rincha e intriga que havia entre os samaritanos e os judeus, salvando a mulher samaritana, que ficou contente, saltitante, saiu testemunhando o que Jesus fizera. Outros também foram alcançados, e agora ele chega em Caná da Galileia. Dizem que alguns termos podem ser místicos, mas jamais aqui não é lugar de misticismo. Como que tem um ditado que não cai no mesmo lugar? O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? A gente não diz isso? Com Jesus o negócio é diferente. Jesus volta para realizar milagres, onde ele já realizou. Jesus passa novamente por onde ele já passou. Jesus passa novamente por casamentos. Jesus passa novamente por relacionamentos. Jesus passa novamente por empresas que podem ter falido, ou até alguns que se esqueceram do que ele fez ontem. Caná da Galileia era uma cidade privilegiada em receber novamente Jesus. Aí começa a desenrolar um mistério, um milagre. Por quê? Enquanto os irmãos patriotas, conterrâneos de Jesus, não quiseram ele, quando souberam que Jesus passaria por ali, havia sido detectado numa família de um funcionário real o problema de saúde no filho dele, uma enfermidade mortal, como acabamos de ler. Primeiro, ouviram falar de Jesus. Era uma oportunidade ímpar. Foram humildes em ir até Jesus, mesmo não sendo judeus, mesmo ele não tendo se dirigido a eles. Foram humildes, tiveram fé.
que Jesus poderia resolver aquele problema. Posicionaram-se, dando liberdade a ele, mas ao mesmo tempo pedindo com objetividade o que queriam que ele realizasse. Tiago nos diz que nós não sabemos orar, isso é fato. Mas olha, Paulo também nos diz para nós tomarmos cuidado, melhor dizendo, para não sermos religiosos, repetitivos. Então o Espírito de Deus nos ajuda a sermos objetivos em nossas orações, a sabermos o que queremos e acreditarmos que Ele pode realizar aquilo que nós estamos pedindo. E abundantemente mais além do que pedimos ou pensamos é o que Ele vai fazer. E quando a resposta é não, é a melhor, porque Ele tem coisa melhor e maior para realizar. Mas houve aqui, olha, posicionamento, houve fé, humildade, ação. Dirigiram-se a Jesus, não ficaram esperando acontecer alguma coisa. O que é possível, como eu disse de manhã, nós podemos fazer. O que é impossível, Ele que faz. É Ele que faz. Minha querida, você tem uma roupa em tom de laranja, com o cabelo aqui assim. Levante a sua mão, por gentileza. Isto. O que Deus está me mostrando? Inclusive, eu posso estar numa condição profética, porque Deus é preventivo e Ele já conhece o amanhã. Mas o que o Senhor me mostra? Como se fossem colocados estes fones de ouvidos pequenos que nós temos hoje para o celular, sem fio, que você coloca, são colocados, e também eles parecem um aparelho auditivo, né? Parecem um aparelho auditivo. São colocados estes fones de ouvidos em você. É uma forma de expressão. O Senhor está dizendo a mim que Ele é o seu otorrinolaringologista esta noite. E que Ele faz um movimento de cura na tua audição, em toda inervação dos teus ouvidos, em todo tímpano, em todo posicionamento auditivo teu. A mão de Deus está operando um milagre, desinflamando, devolvendo a audição normal a você a partir de agora, tirando a sensação de zumbido na cabeça, como se fosse um barulho, e não é nada de ordem espiritual, era um problema de ordem física, diríamos uma enfermidade, mas você não vai assustar-se com o termo, porque o Jeová Rafá chegou para a cura. Os dois objetos é só uma maneira de eu entender. Deus está restaurando os seus tímpanos, Deus está restaurando toda a sua inervação óptica. Todos os sintomas que eu citei somem agora, e o nome do nosso Deus é exaltado no negócio. Até para dormir você não tinha labirintite. A sensação e o sintoma é de labirintite, parece que está rodando. Não, eram problemas de ordem auditivo, comprometido em inervação. Mas o Senhor chegou com cura e o nome dele é exaltado. Ser curada, minha querida, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Posicionaram-se para que fossem alcançados com um milagre. Outra coisa, perseveraram, foram insistentes, incisivos, seguros no que queriam. Senhor, meu filho está enfermo e a enfermidade é para a morte. Eu preciso que o Senhor vá até a minha casa para orar, para realizar um milagre, porque eu creio que ele pode ser curado. Como eu estava dizendo, objetividade. Tem hora que a gente sabe que o Senhor Jesus pode fazer, mas parece que não quer crer. Ou estou enganado? Começa por mim, uai. Tem hora que a gente não quer crer, não quer insistir. Já orei, estou desanimado.
eu tenho um problema que o Senhor já resolveu 80%. Essa semana ele me deu um sinal. Mas ele tem algumas décadas. É um documento. Eu tenho certeza que ele vai sair e que o nome do Senhor vai ser glorificado e que ele vai romper toda a burocracia que existe no nosso país. E eu insisto. É um número de uma matrícula. Você chega, demora 1 mês para o cartório te fornecer. Você precisa de 4. Aí você chega com os 4 confrontantes, cada um é num cartório. Você tem que andar em São Paulo todinho. Aí o que poderia ser resolvido em um dia, é resolvido em 4, 5, 6 meses. Porque para ir num cartório, sexta-feira eu demorei 2h30 para chegar num cartório. Mas eu cheguei, e o número que eu precisava para passar por um engenheiro está nas minhas mãos e Deus foi glorificado. Irmãos, tem hora que você tem que insistir. Não solta o anjo da tua mão de forma nenhuma. Não larga a orla de Jesus de maneira nenhuma. Não se preocupe com o entorno, com o que vão dizer. Alguém já me disse, desiste disso aí. Eu não desisto. Não desisto, não vou desistir. Porque eu sei o esforço do meu Pai para ter aquilo. Então o que é meu, o Senhor deu, louvado seja o nome dEle por isso. Mas não são 10 dias nem 10 anos, alguns, como eu disse. É uma das lições que eu tenho recebido da parte de Deus. 80% já resolvido. Havia aqui foco no milagre que queriam, objetividade na oração. Jesus já sabia tudo. O que aconteceu com o cego de Bartimeu? Jesus ia passando e ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que os discípulos, irmãos, discípulos, diziam, você está importunando o mestre. Aí ele gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus não olhou para ele, sabendo que ele era cego, e disse assim, vai Bartimeu, enxerga logo. Não. Jesus olhou e disse para ele assim, o que você quer que eu faça por você? Não há palavras ainda nos meus lábios, como diz o sábio Davi, e ele já sabe o que eu vou pronunciar. Mas o que ele queria ensinar? Seja objetivo, diga o que você quer. Deus está nos convidando hoje a sermos objetivos. O que você veio buscar? Não é um chavão, não. O que você veio buscar? Qual é a sua necessidade primordial? O que precisa ser feito por Jesus? O que o possível nós já fizemos e o impossível que só Jesus pode fazer. O que é que está desenganado pela medicina, desenganado pelo judiciário, desenganado civilmente, desenganado espiritualmente? O que é que está morrendo? É isso aí que nós precisamos mostrar para o mestre. Mas ele está lá em Caná, o problema está em outra cidade. Não importa, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Foram objetivos. Uma coisa interessante também, que há aqui uma força-tarefa. Então este homem, ele era alguém amado pelas pessoas. E as pessoas queriam a vitória dele. A vitória do meu irmão também é minha. E a sua também, e a minha também é sua. Nós somos corpo, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, não é? Jesus estava comovido. Aqui, minha querida, com a mão aqui assim. Deus me mostra movimentos na região aqui da sua garganta, né? Onde estão as glândulas da tireoide. Deus me mostra movimentos aqui. Ele não é obsceno. Deus me mostra movimentos na região abdominal sua.
E Ele está ministrando no meu coração que Ele é o seu endocrinologista esta noite aqui. Que Ele, aleluia, é o hematologista, o médico do sangue. Ele é o seu hematologista esta noite aqui. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. E Ele faz um grande movimento de cura na tua história. Seu organismo estava até agora virado de ponta cabeça, funcionando desorganizadamente. Isto tem afetado até as suas emoções. Emocionalmente você anda abalada, irritada, nervosa, não é característica sua. Eu vou usar também um termo aqui que não faz parte da sua vida. Você sente canseira, preguiça, sonolência fora do normal. Nos últimos tempos a sua unha quebra, o seu cabelo cai, o seu olho arde. É uma coisa que estava virando tudo de ponta cabeça. Os teus pés pesam e incham, mas a mão do nosso Deus chegou num processo de cura, aleluia, e o nome do Senhor é exaltado, para o Senhor Jesus. Você vai desinchar sem tomar injeção nenhuma, eu estou brincando, você vai desinchar, ele vai ficar nervoso comigo, eu estou facilitando com hoje, né, Lucas? Desde a hora que eu cheguei, eu estou facilitando com ele aqui. Ele não vai ficar nervoso comigo, não. Em nome de Jesus, ele não vai ficar nervoso, porque eu fiquei muito feliz de vê-lo mais saudável assim, né? O Senhor está operando um milagre. E o nome do nosso Deus será exaltado na tua vida. Viu, minha querida? O Senhor também não me diz que você trabalha e nem que não trabalha. O Senhor está me dizendo que vai te inserir no mercado de trabalho. Deus está preparando uma surpresa para você. Deus está preparando uma surpresa para vocês. O rendimento da casa de vocês vai subir razoavelmente no meio da crise. Há um voto dentro do teu coração, sacerdote da casa. Há um voto dentro do teu coração. Há dentro de você uma predisposição de ajudar em alguma coisa, para que os sonhos e as metas de vocês acelerem na aquisição, no cumprimento, pois o Senhor vai te inserir de forma miraculosa no mercado de trabalho e o nome dele será louvado nesse negócio. Aleluia. Canta e dá graça. Louvado seja o Senhor. Vamos lá. Foram objetivos. Não desanimaram, insistiram. Aí sabe o que acontece? Eu oro de manhã, Jesus não fez à tarde. Olha, eu vou falar um negócio engraçado para vocês. Eu estava viajando nas marchas e cheguei a um lugar, eu tenho facilidade de guardar nomes, fisionomia de pessoas. É uma coisa que foi Deus que me deu. Às vezes eu esqueço de onde é. Até minha esposa diz, mas de onde é? E ela não me acompanha, porque eu tenho criança pequena. Velho com criança pequena, mas eu tenho criança pequena, são milagres. Que Deus fez principalmente é um milagre. Mas eu guardo. Eu sei que o Lucas está aqui, que o Murilo está em Taubaté. E eu cheguei eu não vou citar o nome da cidade, mas cheguei longe, lá em Belém do Pará, para ministrar. E eu não vi uma pessoa no culto. Aí eu disse assim, cadê aquela irmã? Ela tem uma função razoável, ela é bióloga no Ministério da Saúde Municipal, aparece lá. Cadê aquela irmã? Ela não veio ao culto hoje. Quando nós formos te deixar no hotel, pastor, nós passaremos próximo à casa dela. Eu vou dizer que você está aqui, que perguntou por ela. Eu falei, tá bom. Almocei quando foram me levar para descansar um pouquinho à tarde no hotel. Pararam na porta do prédio que ela mora. Falaram, ela desceu. Aí eu disse, irmã, eu não vi a senhora, senti saudade. Ela virou para mim e disse, briguei com o Espírito Santo. Eu olhei e falei, uai, sou. Falei, irmã, nunca ouvi isso. A primeira coisa que eu posso te dizer, tu és o Caco, ele é o Criador. Eu não tenho coragem de brigar com ele. Aí ela disse assim,
É porque eu tenho orado já fazem alguns dias e ele não tem me respondido nada. Eu falei, glória a Deus por isso. Sabe por que, irmã, ele não te respondeu? Ou a irmã não está preparada, ou ele está preparando coisa melhor. Ela tomou um susto e disse, à noite eu vou. Mas eu fiquei assim assustado. Eu disse, Jesus, será que é só ela? É claro que isto é uma expressão nortista, é regional. Eu estava lidando com uma mulher de Deus, uma senhora de quase 70 anos. Ela não falou aquilo em tom de deboche, ou de colocar ele contra a parede. Não, foi a expressão dela, mas assusta. Agora o sentido era, ele não me respondeu, eu não vou na igreja. Ele não me respondeu, eu vou parar de orar. Ei, está errado. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então eu tenho que ter esta consciência. Estes foram insistentes, perseveraram, tinham meta e foco. E quem estava ali também estava feliz e alegre com a possibilidade da vitória. Aí Jesus disse assim, a resposta é contundente. Ele queria dizer em outras palavras, se vocês não verem milagres, parece que vocês não estão me vendo como Jesus, que já é um milagre. E que o milagre maior é a salvação. O maior milagre que ele fez por nós e faz é nós sermos salvos, herdeiros e co-herdeiros dele em glória. E isso não tem preço. Aqui ninguém é eterno. Um dia nós, se ele não voltar, nós vamos deixar aqui civilmente um atestado. Infelizmente esta é a realidade. Mas o milagre maior é sermos revestidos da incorruptibilidade. Mas o que Jesus disse para ele? Parece Tomé, né? Precisa ver para crer. Precisa ver para crer. Aqui, meu querido, na ponta de camiseta cinza. Faça assim com a mão. Com todo respeito ao irmão, o Senhor me mostra na região do teu coração, como se houvesse um objeto que faz raspagem, e é feito raspagem no entorno do teu coração e no entorno da pleura do teu pulmão. É feita uma raspagem e é tirado lá, vamos dizer assim, uma substância branca, que é para eu poder entender. Eu fecho o olho, aí eu contemplo melhor. Aquele movimento é bem rápido. Deus ministra no meu coração que estava comprometido as suas funções cardiológicas e pulmonares, porque estavam acumulando-se gorduras no entorno, trazendo canseira, fadiga, dificuldade de concentração até para dormir. E Deus está curando o irmão esta noite aqui. A mão de Deus está estendida num processo de cura. E isto vai repercutir em todo o teu físico. E o Senhor Deus será exaltado na tua história. Em muitos lugares, tu és desacreditado. E olha, ficou forte. Em muitos locais, para muitas pessoas, tu és desacreditado. Já foram inúmeros murros em ponta de faca, recomeços, acertos e ajustes, e depois incorrência nas mesmas falhas. Não é pecado, Deus não aponta pecado. Então, sobe 2 degraus, de repente desce 3, sobe 3, de repente parece que desceu 2. Não tem havido uma constância. Isso gerou descrédito, portas se fecharam. Mas a mão de Deus, que conhece o coração, Deus conhece o coração do irmão. Para muitos, frio, seco,
seletivo para muitos. Cara fechada e difícil de negociar. Com aquele é difícil de qualquer tipo de negociação. Deus que conhece o coração e sabe que o irmão está numa luta para se desvencilhar desta situação e para trazer uma renovação interna e mudar comportamento, ações. Para isso, precisava que fosse dado oportunidades. E é onde existe a resistência, as portas se fecharam. Então, não confiam mais, já deram uma chance. Eu volto a dizer, Deus não expõe pessoas. O Senhor Deus é o Deus das oportunidades. Há um versículo na Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis, se eu não me engano é o último verso 26. Diz que quando nasceu Enos, voltou-se a orar e a acreditar na fidelidade de Deus. Hoje é um dia de nascimento de Enos na sua história. Deus está te dando uma nova chance. Ele vai criar onde não tem portas novas, vai mexer em corações. Muitos que já bateram as portas e muitos que o irmão disse assim, ali não vou nunca mais. Quando menos pensar, já está lá. E documentos serão assinados, o nome do nosso Deus será glorificado. E o irmão voltará com os molhos cheios, aleluia, testificando a fidelidade e a grandeza de Deus na história de vocês. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Insistiram. E o que mais me chama a atenção é que disseram, Jesus diz a eles assim, tem que ter milagre, tem que ter sinal, para que com os sinais vocês creiam. Claro que existe inúmeras maneiras de aplicação disso, e o Senhor chama a consciência dos que estão ouvindo ali. Ele pode realizar todo tipo de milagre. Ele tem a consciência que algumas pessoas têm mais dificuldade para acreditar. Ele tem a consciência do que aquele coração desejava de verdade. Mas ao mesmo tempo ele convida as pessoas a receberem ele primeiro e depois o milagre. Eu não posso seguir a Jesus só pelos milagres que ele fez. Eu devo segui-lo pelo maior dos milagres, a minha salvação na cruz do Calvário. Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se ele disser sim, amém. Se ele disser não, é não. Mas sempre será a melhor resposta. Sempre será a melhor resposta. Jesus tem a melhor resposta para nós esta noite. Tu não sairás daqui sem resposta. Tu não sairás daqui desorientado. Nós não sairemos daqui sem resposta. Ou não ou sim o Senhor tem para nós hoje. Aí se o problema é esse, eu vou ordenar uma palavra. E lá onde está o seu filho, ele vai ser alcançado. Jesus ordenou a palavra de cura. Uma palavra só transforma vidas, irmãos. Por isso que eu devo pesar bem o que eu digo, para eu não ter a língua ligeira a distribuir contenda, intriga e maldição. E sim eu ter a língua ligeira a distribuir a bênção do Senhor, a paz, a união, para que Deus seja glorificado nisso. Isto é sério, e muito sério. Jesus ordenou uma palavra. Quando eu era guri, eu ia no círculo de oração com a minha mãe. E elas cantavam, uma palavra revestida de poder, uma palavra pode converter o mundo. Uma palavra só. Jesus ordenou uma palavra de cura. E o que a Bíblia acabou de nos dizer?
que o homem partiu para Cafarnaum. E quando ele estava chegando em Cafarnaum, os seus empregados vinham trazer a notícia de que o menino, na hora que Jesus determinou a palavra, são 20h46, sem misticismo aqui, sem inovação, está repreendido todo sensacionalismo na autoridade do nome de Jesus. São 20h47 agora. Jesus está ordenando palavras a nosso favor. Jesus está ordenando palavras à nossa família. Jesus está ordenando palavras aonde precisa que estas palavras se cumpram e que haja vida ali. Hoje é domingo, para ele não existe segunda, terça, quarta, todos os dias são dias de milagre. Está tudo fechado, ele abre. Ele abre. Claro que isso é uma forma, uma hipérbole, uma maneira de expressão, mas ele abre. Tem um juiz de plantão e ele pode assinar o que é documento seu. Tem um médico de plantão onde precisa ser resolvido um problema, um exame ser feito e ser descoberto ou que foi feito e ter que ser dado o diagnóstico e o diagnóstico ser de vitória. Tem um anjo na porta da tua casa e que se tem alguém ali que precisa ser liberto, ele manda e a pessoa é liberta. Cai cigarro, cai bebida, cai intriga, confusão, cai por terra. Alguém pode ter ficado em casa com raiva de ti, não querendo que você volte. Quando chegar lá, haverá um sorriso, um abraço, porque uma palavra foi enviada do céu agora. Aleluia! Jesus ordenou uma palavra. Aí o homem disse assim: mas que hora foi? Isso é fé. Isso é fé. Eu sempre falo uma coisa que em 2 minutos eu vou falar. O Senhor disse para minha tia, faz algum tempo isso, que aquele ano ele abriria uma porta para um genro dela. Para resumir, ele começou a trabalhar no dia 25 de dezembro. Sabe o que aconteceu? Ele trabalhava no hospital, ele passou em todas as etapas admissionais, foi chamado no mês de dezembro e disseram para ele: em janeiro, ano novo, vida nova, você trabalha. Quando foi no dia 23 de dezembro, ligaram e disseram assim: olha, houve uma mudança no nas escalas aqui de plantão, e ficou alguns vácuos. Você poderia começar a trabalhar no dia 25, ele começou trabalhando, ganhando hora extra de 100%. Por quê? Porque o Senhor tinha dito que aquele ano daria vitória a ela. Então ele começou a trabalhar no dia de Natal. Quando eu trabalhava secularmente, também. Eu saí para o ensaio do coral, eu perdia tudo na vida, mas não perdi o ensaio do coral. Era incrível. Ainda gosto do coral, mas o Senhor sabe como trabalhar. Eu saí para o ensaio do coral, minha mãe não fazia mais parte do coral misto da igreja, só do coral feminino, e não foi. Em pleno domingo, 6h da tarde, porque era a hora próxima que minha mãe sairia para ir para a igreja, o telefone tocou. E era de uma empresa que eu tinha feito a ficha. E disseram assim: diga para o seu filho se ele pode vir trabalhar amanhã. Minha mãe tomou posse e disse: pode ficar sossegado, 8h da manhã ele está aí. E chispou para a igreja. Quando eu olhei, minha mãe não subia. A gente ficava empoleirado na galeria. Minha mãe não ia na galeria, minha mãe era discretíssima, tímida. Quando eu olhei, eu estava na ponta do instrumento que eu tocava. Eu olhei, eu vi minha mãe, eu assustei, eu falei: meu Deus do céu, o que aconteceu? Porque a gente sempre acha o que é ruim, né? Minha mãe disse assim: Jesus te deu vitória, viu, menino? Falei: qual foi a vitória? Ligou um senhor que se chama Celso, de tal empresa, e disse para amanhã, 8h da manhã, você começar a trabalhar. Acabando o culto, vamos embora logo para ajeitar as tuas coisas lá em casa. Hoje é domingo, Jesus abre porta no domingo, Lucas, abre. Faz gente perder sono. Aleluia. Faz gente perder sono. Deus está me mostrando blocos, cimento, cal, material de construção perto de ti, pastor.
Jesus está me mostrando material de construção perto de ti. A mão de Deus está estendida e a sua tenda vai ser aumentada. E o nome do nosso Deus vai ser exaltado nisto. Tem material de construção que é necessário para fundamento e base, e tem acabamento também, é de melhor qualidade. Não demora muito, tu serás surpreendido e o nome do Senhor é engrandecido. Canta e dá graça. Aleluia, é domingo, mas Jesus abre porta no domingo. É domingo, mas Jesus abre porta no domingo. O oficial aqui, em tal horário, foi glorificado o nome do Senhor. Reconheceram a fidelidade de Deus. Uma palavra. Tem uma palavra profética liberada para a nossa vida hoje. Tem uma palavra profética. Jesus faz rebuliço em conta bancária. Olha, tem que tomar cuidado com essas coisas. Não é sensacionalismo aqui não. Fique em paz, não é sensacionalismo. Jesus faz rebuliço. Ele não é corrupto, nunca se corrompeu e nunca se corromperá. Mas Ele é justo. Ele é justo. Onde houver cobrança exorbitante, Jesus chega e faz um milagre e te ajuda a saldar o que é necessário. E o Senhor vai te ajudar a saldar o que é necessário. Ele vai te ajudar. A base principal e um juro pago de forma justa, porque Ele é justo. Uma palavra, basta uma palavra. Jesus ordenou uma palavra e o rapaz foi curado. Saiu a morte. Saiu a morte. Quando em 2014 aprove ao Senhor recolher minha mãe no mês de junho. Quando foi no mês de agosto, minha irmã fazia um tratamento no rim e já tinha feito várias consultas e tal, e era o final do tratamento. Fizeram lá alguns exames que eu não sei nem dizer o nome. E ela chegou para entregar os exames ou para pegar o resultado dos exames. E o médico deu o resultado dos exames, mandou ela se dirigir à recepção para marcar mais em números. E um médico fez assim para mim. Geralmente isso não acontece, principalmente com os mais antigos. Eles são absolutamente éticos e têm uma postura. Aí eu cheguei na sala dele. Ele disse assim: olha, meus pêsames pela dona Daniela, era o nome da minha mãe conhecia ele. Meus pêsames pela dona Daniela, mas eu tenho uma notícia para te dar. A sua irmã está com o mesmo problema, só é em outra mama. Quase que eu caí duro na hora. Eu fiquei sem chão, olhando para todo lado. Para todo lado eu olhava e dizia: Jesus, e agora? Vai voltar tudo. 5 horas de quimioterapia, internação, tudo, aquilo veio tudo na minha cabeça. Aí eu dei uma de forte, porque eu não queria que ela visse a situação que eu fiquei. Passei uma mensagem para minha prima, que também não deve ter feito bem para ela, mas eu não tinha para quem falar. Minha esposa estava com uma criança pequena, então eu não quis falar. Então passei para minha prima, é a única que eu tenho em São Paulo. Ela só respondeu com um emoji, também não falou mais nada. Acho que não teve estrutura para aquilo. E peguei o carro, aí ela me contou, eu falei: vamos atrás disso aí, vamos. E já fez o tratamento e glória a Deus por isso. Mas quando eu cheguei em casa, eu me troquei porque eu ia para a igreja e tinha que pregar aquele dia. Aí eu disse: me ajuda, Jesus, me ajuda. E ser direcionado por Deus para dizer a pessoas que Jesus estava curando como hoje. Jesus está curando. Aí eu estava ministrando a palavra de Deus. Uma voz gritou bem alto dentro de mim: não é para a morte, fique em paz, eu estou do teu lado e eu vou realizar milagres. E o Senhor realizou milagres até no hospital que ela foi tratada. Não tem convênio médico, mas tem um convênio do céu.
Pode ter servido de cobaia, mas Jesus não permite que estas coisas aconteçam, para o nome dele não ser glorificado. Foi tratada num dos melhores hospitais que existem no país, o Sírio-Libanês, sem pagar nada. Sem pagar nada. Ah, é raro, então vamos colocar lá no acolhimento. Trataram muito bem. Até hoje eu vou lá, ponho o dedão, fica até os guardas me olhando, não sei o que aparece lá. Eu só sei que o Senhor é o que faz. Uma palavra só, Ele deu ordem e as coisas mudaram. Fique em paz, meu irmão, porque há uma palavra de Deus para você hoje. Há uma palavra para nós esta noite aqui. O que está acontecendo, que parece ser morte, é para a vida. Deus vai trazer surpresa para pessoas. Vai. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Cristo isso. Tem surpresa hoje para nossa vida. Tem durante a semana o efeito da palavra mandada do céu. Vai acontecer. Amém, meus queridos. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.